Livro A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne, capítulo 75. O que é a armadura de Deus? Parte 1, questão número 3. A verdade. Paulo asseverou: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Efésios 6,14, parte B. Quando você conhece a verdade, não acredita em mentiras. Jesus é a verdade. João 14,6. João garantiu-nos: nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2,21, parte B. A verdade é libertadora. João 8,32. E iluminadora. Efésios 1,18. Não é enganadora. Paulo disse: aos quais, ou seja, aos mensageiros de Satanás, nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Gálatas 2,5. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. Mais tarde o apóstolo reforçou: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, e não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2,13. A verdade salva. Segundo Paulo, a razão pela qual compartilhamos o Evangelho com os que ainda não ouviram é porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. A verdade é nossa força e defesa. Nosso lombo está cingido com a verdade concernente a Cristo e ao que Ele realizou por nós. Não trememos diante das ciladas e dos enganos do diabo, porque conhecemos a verdade sobre a derrota dele e sobre sua autoridade anulada. Não somos intimidados ou ficamos perturbados pelas mentiras e ameaças do enganador. Nossa fé é inabalável porque temos conhecimento da verdade redentora. Capítulo 76. O que é a armadura de Deus? Parte 2, questão número 3. Justiça. Vestida a couraça da justiça. Efésios 6,14, parte B. Agora que nossos pecados foram lançados sobre Cristo, e Ele recebeu o castigo que merecíamos, sua justiça foi imputada a nós. Romanos 4, 22 e 24. Ou seja, foi creditada em nossa conta. O diabo tenta fazer-nos duvidar da salvação, da segurança que temos, da nossa identidade, da nossa justiça diante de Deus e da nossa unidade com o Senhor. Rejeitamos essas sugestões desmoralizantes porque sabemos em quem temos crido. 2 Timóteo 1,12. E passamos da morte para a vida. 1 João 3,14, parte A. Ficamos firmes diante de qualquer tentação, provação ou batalha, com fé inabalável, porque cremos no Cristo que não muda. Vestimos a couraça da sua justiça. É assim que podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabemos que a justiça de Cristo agora também é nossa. 1 Coríntios 1,30. Satanás não nos pode tocar. 1 João 5,18. Ele pode apenas blefar. A justiça que temos em Jesus é maior e mais segura do que qualquer fortaleza do diabo. No batismo, vocês veem como sua velha natureza pecaminosa morreu com ele e foi enterrada com ele. E então vocês ressurgiram da morte com ele para uma nova vida. Então ele deu-lhes participação da própria vida de Cristo e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Colossenses 2, do 12 ao 15, Bíblia Viva. As armas da justiça. É por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1, parte A. Marchamos adiante na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. 2 Coríntios 6,7. Não admira que sejamos vencedores. A vitória que o capitão da nossa salvação, Hebreus 2,10, comprou e pagou ao sacrificar sua vida por nós,
é nossa também. Ele derrotou o inimigo, levantando-se dentre os mortos. Sabendo disso, armadilha e falsidade alguma do diabo pode tirar nossa estabilidade ou exasperar-nos, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios 2,11. Vestimos a couraça da justiça de Cristo e estamos armados contra as acusações do inimigo. A armadura de Deus capacita-nos a ficar firme contra ciladas, enganos, falsidades, ameaças vazias, fraudes, mentiras do diabo. Efésios 6,11. Como um crente pode imaginar que demônios poderiam exercer poder sobre ele? Nunca! Cristo é a nossa vida. Colossenses 3,4. Ele foi feito justiça. 1 Coríntios 1,30. A qual é nossa couraça. Efésios 6,14. Com Deus somos justos. Capítulo 77. O que é a armadura de Deus? Parte 3, questão número 3. Paz. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Uma outra tradução da Bíblia diz assim: que o calçado em seus pés seja o Evangelho da Paz, para que possam dar passos firmes. O notável comentário de Adam Clarke, de 1831, diz: as grevas de metal, 1 Samuel 17,6, para proteger os pés dos soldados, eram consideradas essenciais nas armaduras antigas. Se as pernas ou os pés fossem feridos, o soldado não poderia ficar em pé para enfrentar o adversário, nem persegui-lo se estivesse vencendo, tampouco fugir, caso levasse a pior na luta. Os pés formosos dos mensageiros de Cristo. Paulo fala dos pés dos mensageiros do Evangelho ao citar o texto de Isaías. Quão suaves ou formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52,7. Antes da saída do Egito, foi ordenado ao povo de Israel que participasse da Páscoa com os calçados nos pés. Êxodo 12,11, para mostrar que estava preparado para a jornada. Jesus ordenou aos discípulos que calçassem suas sandálias, Marcos 6,9, e ficassem prontos para sair e anunciar o Evangelho por todo o mundo e a toda criatura, Marcos 16,15. Os crentes são como soldados, marchando e anunciando o Evangelho da Paz em um mundo sem esperança. Eles precisam ter os pés bem calçados, protegidos contra as armadilhas e pedras pontiagudas no caminho, escondidas pelos agentes do inimigo. Se eles caem, pode ferir-se gravemente e até talvez ficar incapacitado para a batalha. Calçados para a missão. Paulo disse: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. A palavra preparação nesse contexto denota que o crente está pronto para testemunhar de Cristo. Quer dizer, ele deve ter firmeza e prontidão daquele que crê no Evangelho, suficientemente para recomendá-lo a outros. O apóstolo enfatiza que a armadura do crente deve incluir pés fortemente protegidos, porque a ordem deles é sair como Jesus disse: sai pelos caminhos e atalhos e força-os ou os não convertidos a entrar. Lucas 14:23, parte B. O historiador Joséfo escreveu que os soldados sob as ordens de Alexandre o Grande e Júlio César calçavam pesadas botas militares, caligae em latim, com costuras grossas e reforçadas com pregos pontiagudos para assegurar firmeza e boa aderência. O triunfo na batalha dependia do soldado estar bem calçado para marchas de longa distância sobre terrenos duros e traiçoeiros. Lembre-se, estamos falando sobre vestir toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas, mentiras, enganos e fraudes do diabo. Paz em vez de perversão. Esse capítulo trata do Evangelho da Paz. Os cristãos só podem ter paz quando conhecem a verdade sobre a redenção. Só então poderão ficar firmes contra as acusações mentirosas de Satanás. Com seus pés firmados na sólida rocha da fé em Cristo, os cristãos sabem que foram reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5,18, e que a palavra da reconciliação lhes foi dada, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Os pés deles estão calçados com o Evangelho da Paz. Eles são justos para com Deus e podem permanecer diante dele sem o peso do pecado, medo de culpa ou inferioridade.
Colossenses 1:22 e 1 Tessalonicenses 3:13. Estando em paz, os crentes não podem ser abalados pela astúcia incriminadora do diabo. Paz por meio da reconciliação. Paz é saber que cada pecado já foi pago. Cristo já recebeu todo o castigo na cruz, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, parte A. Paz é saber que Cristo, o capitão da nossa salvação, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13 e 14. Paz é saber que a morte de Cristo na cruz trouxe para todos nós a paz com Deus através de seu sangue. Isto inclui vocês, que antes estavam tão longe de Deus, contudo agora Ele fez vocês voltarem a ser seus amigos. Ele fez isso por meio da morte do seu próprio corpo humano na cruz, e agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, convictos da boa nova de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, tenho a alegria de contá-la a outros. Colossenses 1, do 20 ao 23, Bíblia Viva. Jamais devemos deixar de confiar nele. Esse é o segredo. Esse é o Evangelho da paz. Preparados para seguir a paz. Para levar essa mensagem de paz em um mundo dominado por principados e poderes das trevas e ficar firmes contra as armadilhas do diabo, os cristãos precisam ter os pés bem calçados para a caminhada. Eles têm de estar protegidos contra os ardis e as fortes acusações do diabo, que desanimam, incapacitam, ferem, intimidam ou enfraquecem o ministério. Capítulo 78. O que é a armadura de Deus? Parte 4, questão número 3. Fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Satanás é o acusador. Apocalipse 12:10. E seus dardos de recriminação, depreciação e calúnia podem causar ferimentos infeccionados que enfraquecem ou destroem a confiança, se esta não estiver bem fundamentada na fé no que Cristo fez em nosso favor. O elemento preeminente. Paulo exortou: acima de tudo, tomem o escudo da fé. Efésios 6,16. O mais importante para ficar firme contra as armações do diabo é crer na palavra de Deus. Quando escolhemos esse caminho, rejeitamos as astutas sugestões e as acusações desmoralizantes de Satanás, porque não ignoramos seus ardis. 2 Coríntios 2,11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Sim, acima de tudo, tomem o escudo da fé. A fé contra as fábulas. Satanás hipnotiza o mundo não convertido com sua fábrica de ilusões. O crente fundamentado na palavra de Deus não é fascinado por aparências ou ilusões que contradizem aquilo que o Senhor disse. Fé é crer na palavra de Deus, mesmo em face de todas as contradições. Jesus recomendou-nos: tende fé em Deus. Marcos 11:22, parte B. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. O profeta Abacuque disse: o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2:4, parte B. Paulo repetiu essas palavras 2 vezes em Romanos 1:17 e Gálatas 3:11. O escritor de Hebreus também as menciona no capítulo 10, versículo 38. Jesus, o construtor da fé. Cristo ensinava sobre fé constantemente. Ele elogiou aqueles que demonstraram confiança no Deus Altíssimo, como o centurião, Mateus 8:10 e Lucas 7:9, a mulher de Canaã, Mateus 15:28, e a mulher com hemorragia, Marcos 5:25, Lucas 8:48. Ele recompensou aqueles que tinham fé, a exemplo do homem paralítico,
Mateus 9:2, Marcos 2:5, Lucas 5:20, dos dois cegos, Mateus 9:29, e do cego Bartimeu, Marcos 10:52. E orou pelo apóstolo Pedro para que a sua fé não desfalecesse, Lucas 22:32. Paulo exortou: acima de tudo, tomem o escudo da fé. Fé em quê? Naquilo que Deus tem falado. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Se os cristãos não creem no que a Bíblia diz sobre seu relacionamento com o Senhor e o que Cristo fez em favor deles, ficam vulneráveis às acusações do maligno. Conhecimento, não ignorância. Os cristãos são crentes, isto é, creem. Eles andam por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7, parte B. Não são ignorantes quanto aos ardis de Satanás, 2 Coríntios 2:11, nem enganados por seus prodígios de mentira, 2 Tessalonicenses 2:9. Eles agem como Abraão, estando certíssimos, plenamente convencidos, de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu, Romanos 4:21. Paulo confessou: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, 2 Timóteo 1:12, parte B. Sabemos que o inimigo está derrotado. A fé capacita-nos a apagar todos os dardos inflamados do maligno, Efésios 6:16, parte B. Ficamos inabaláveis diante da demagogia, das ameaças vazias de Satanás e das suas táticas pérfidas para nos desmoralizar e desvalorizar. Ele é mentiroso e não há verdade nele. Temos consciência disso e apagamos seus dardos inflamados.